Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Nós vamos falar de uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, de uma das passagens mais lidas, mais pregadas, mais admiradas pelo povo de Deus. Capítulo 10, do verso 38 ao 42. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos falar de Marta e Maria, né? Irmãs de Lázaro, pessoas que a Bíblia diz que Jesus amou. Amou a Marta, Maria e Lázaro. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Você já achou? Amém? Então acompanha a leitura comigo, que diz assim: Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Tenho certeza que você já conhecia esse texto, que você já ouviu falar, que você já leu. E acontece uma coisa muito interessante com esse texto, que é: a primeira coisa que a gente faz ao ler esse texto é tirar daqui uma vilã. Marta é logo a vilã. Por que ela é uma vilã? Porque ela é logo desenhada como uma mundana, alguém que não queria ouvir as palavras de Jesus. Ela logo é tida dessa forma, com esse título. Marta não era aquela boa serva. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer um favorzinho para Marta? Vamos tentar nos colocar no lugar dela? Você já passou por alguma situação daquelas assim, de chegar alguém de repente na sua casa que você não está esperando? Já? Coisa desagradável, né? Não é ruim? Agora imagine Marta. O texto nos diz que Jesus ia caminhando. Algumas versões diz que quando iam Jesus ao caminho, ou seja, Jesus estava de passagem. Ele não avisou a Marta que ia chegar. Ele não a deixou preparada. E ele andava sozinho? Não. Ele andava no mínimo com mais 12. Então se coloque no lugar de Marta. Chegam de repente 13 homens famintos à sua casa. Batem à sua porta 13 homens famintos. E fome de homem, irmãos. Fome de homem. Não é fome de mulherzinha que está de dieta para comer alface. Não, é fome de homem. Aquele prato bonito assim, né? Que a gente tem que levantar a cabeça, esticar a cabeça para esse homem. E Marta não tinha geladeira, não tinha como pedir uma pizza, não tinha como descongelar alguma coisa já preparada no freezer, aquelas comidinhas que a gente, né? Uma lasanha que já vem pronta e a gente joga no micro-ondas. Marta não tinha nada disso. Bate um desespero? Bate, né? Bateu em Marta também. Então vamos tirar dela logo de cara esse título de vilã. Porque Marta tinha uma situação complicada nas mãos dela. A Bíblia diz que Marta e Maria amavam a Jesus. As duas queriam servir ao Senhor. Martas são bem-vindas. Nós temos um monte de Martas aqui. Nós precisamos das Martas. Nós precisamos das Martas na recepção, nós precisamos das Martas organizando o retiro, nós precisamos das Martas na portaria, nós precisamos das Martas servindo, preparando e nos servindo a ceia, nós precisamos das Martas limpando isso aqui. Concordam comigo? Né? Como é que nós viveríamos sem as Martas? Precisamos dela. Então, as Martas são necessárias. Agora vamos fazer uma viagem aqui dentro do texto. Vamos colocar o texto, nós lemos o texto, lindo, maravilhoso, perfeito, mas vamos fazer assim uma modernização, tá? Pensa aí na sua mente. De repente chegam 13 homens, nessa situação que nós acabamos de descrever. Chegam 13 homens à casa de Marta. Marta põe a mão na cabeça e fala: e agora? O que eu faço?
Aí dá uma conferida no que tinha pronto, e o que tinha pronto não dava para servir a todo mundo. Ela chama os criados e fala: gente, o que tem aí? Ó, não tem muita coisa não, dona Marta, tem um pedacinho de carne lá no sal, mas um pouquinho de farinha, mas até a gente assar o pão, acho que vai ficar meio complicado. E Marta e Maria falam: e agora, o que a gente faz? E elas começam a se agilizar na cozinha para preparar a comida para 13 homens. E aí elas, preparando a comida para 13 homens, de repente Marta vira e fala assim: Maria, faz um favorzinho, vai buscar água para a gente terminar de preparar isso aqui, para fazer essa massa, para colocar esse forno, esse pão no forno. E a Marta fala: tá, tudo bem. Aí ela vai andando. O texto diz isso não, hein? A gente está imaginando para a gente entender a situação das duas. Marta vai andando, Maria vai andando, de repente ela ouve uma voz. De quem era a voz que Maria ouviu? De Jesus. Doce voz tem o nosso Mestre, com ensinamentos de vida, com ensinamentos de paz, com ensinamentos que tranquilizam o nosso coração. E Maria, ao ouvir aquela voz, o que ela faz? Para. É Jesus falando, irmãos. Ela para. E ela esquece da vida. Esquece da água. E ela fica ali. Marta está lá na cozinha, desesperada. Cadê a água? Cadê a água? Já fizeram a massa? Não fizemos, dona Marta. Maria ainda não voltou com a água. Essa menina, Marta vai atrás. Quando ela vai atrás, o que ela encontra? Maria fazendo o quê? Para ela, nada. Para Marta, Maria estava fazendo nada. Estava lá, gastando o tempo que deveria estar sendo feito no serviço. Conseguem captar o que Marta passou naquele momento? Até aí, nada de errado com Marta. Tudo normal. Mas a partir daí, é que ela se enche de uma coisa, que ela olha e fala assim: ah, não. Assim não. Desse jeito não vai dar certo. Estou eu aqui trabalhando igual uma louca e Maria aí nesse bem bom. Aí o que ela faz? Ela vira para Jesus e diz: Senhor, não te importas? E quantas vezes nós fazemos que nemzinho Maria? Senhor, não te importas que eu esteja te pedindo um emprego há tanto tempo e o Senhor abre portas para outras pessoas que nem são teus servos e eu continuo aqui passando dificuldade? Senhor, não te importas que eu clame tanto pela minha saúde não melhora? Senhor, não te importas que eu clame tanto pela minha família e a gente não consegue encontrar o canal de comunicação, não consegue achar o eixo para que a coisa funcione? O Senhor, não te importas? O Senhor, não te importas que eu esteja aqui fazendo o que eu preciso e o Senhor não está me vendo? É claro que está. Deus tem tudo sob controle dele. Deus é aquele que a Bíblia diz, e eu creio nisso. É aquele que a Bíblia diz que quando nós oramos, ele se inclina para ouvir a nossa oração. Deus é aquele que sabe tudo que passa na minha mente, na sua, no nosso coração. Aquilo que passa, nós nem entendemos o porquê estamos sentindo ou pensando aquilo. Ele sabe. É claro que Deus se importa. Mas a questão é que muitas vezes nós queremos e precisamos que o Senhor nos atenda na hora. Na hora em que nós estamos precisando. Na hora em que nós estamos precisando, não. Na hora em que nós estamos querendo. Porque Marta vai além. Além de questionar o Senhor, Marta também, além de dizer ao Senhor, não te importas, interromper o que o Senhor estava falando, ela também questiona o amor do Senhor. É como se ela dissesse: Senhor, o Senhor não me ama? O Senhor está vendo eu trabalhando aqui, me matando, fazendo tudo para atendê-lo da melhor maneira. O Senhor não me ama? O Senhor está vendo Maria aí e não faz nada? Então diz para ela, vem para ela me ajudar. Então Marta questiona aquilo que o Senhor estava fazendo. Sabe o que o Senhor nos deve? Nada. Nós não temos que questionar o que o Senhor faz, o que o Senhor deixa de fazer. O Senhor já nos deu tudo. Mas
Mas muitas vezes nós queremos fazer coisas para poder dizer: Senhor, olha, eu faço isso, eu faço aquilo outro, então o Senhor agora tem que me atender. Olha, Senhor, eu estou aqui fazendo pão, assando a carne, pegando água, e Maria não está fazendo nada, e o Senhor não está vendo, o Senhor não me ama, o Senhor vai deixar eu trabalhando aqui? Senhor, eu vou à igreja, eu uso até roupa de crente, eu até faço, sabe o que? Na hora do louvor, eu fico até em pé. Eu mudei até o meu jeito de falar. Eu agora falo um crentez bonito. A gente tem um crentez bonito, né? Tá amarrado. Tem um que é... eu esqueço desse. Toma conta, Jesus. Né? Tem um toma conta, Jesus, está amarrado. Tem umas coisas assim que foge à nossa memória, né? Mas a gente fala um crentez, a gente muda. Para depois falar assim: Senhor, eu estou aqui fazendo tudo direitinho. O Senhor não está me vendo, não? O Senhor não está vendo que eu preciso da sua ajuda? Irmãos, isso é uma coisa que acontece aqui dentro, e muitas vezes nós não nos damos conta. A gente acha que por fazer tudo certinho, nós temos direito de pedir coisas ao Senhor, e que Ele tem que nos atender, porque somos nós os certinhos que estamos fazendo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o Senhor já fez tudo o que Ele tinha que fazer por você. Romanos 5,8 nos diz assim: mas Deus prova seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Jesus morreu por nós, Ele nos justificou, Ele providenciou para nós salvação, Ele providenciou para nós refrigério, Ele anda do nosso lado todo o tempo. Se o mar estiver calmo, Ele vai com a gente. Mas e se estiver em tempestade? Ele vai também. Então nós não temos que achar que fazemos as coisas certas porque estamos vindo à igreja de vez em quando, muitas vezes de vez em quando. O Senhor tem que nos atender e o Senhor tem que fazer o que nós queremos. Então Deus já fez para a gente o que precisava ser feito. Tem muita gente nas nossas igrejas, indo às igrejas atrás de bênçãos, atrás daquilo que o Senhor tem para dar. O Senhor nos dá, mas sabe por que Ele nos dá? Porque Ele é um Pai maravilhoso, Ele é um Pai bondoso, Ele nos dá além do que precisamos. Então Marta, quando ela fala: Senhor, não te importes, é igualzinho ao nosso comportamento quando chegamos para o Senhor e dizemos: Senhor, você não está vendo que eu estou passando por isso? É muito interessante para mim, porque eu estudando isso, olhando isso, essa semana tive uma oportunidade dessa, e aí eu ri de mim, porque eu lembrei disso. Eu estava pedindo uma coisa ao Senhor, que estivesse comigo numa determinada situação. Eu falei: Senhor, o Senhor não vai deixar eu passar vergonha, né? Eu estou fazendo tudo direitinho. Viu o que eu fiz? Eu fui Marta, né? Eu fui Marta. Então nós fazemos, aí eu falei e ri. Aí eu falei: o que você está falando, Jane? Né? Você acabou de estudar o negócio e está falando exatamente a mesma coisa. Então eu estou contando isso para você entender. A gente não faz de propósito, a gente não faz porque é mal, mas é nosso. É isso que a gente pensa, que o Senhor nos deve alguma coisa. O que o Senhor tinha que nos dar, Ele já nos deu e sobra, e abunda, e superabunda nas nossas vidas, que é a graça dEle, é o amor dEle. É aquilo que você sente cada vez que você peca, cada vez que você erra e se arrepende. É aquela sensação gostosa que invade o seu coração, de liberdade, sabe? Já sentiram isso, né? Com certeza. Você erra, chega diante do Pai e fala: Pai, tem misericórdia de mim, olha quem eu sou, olha o que eu fiz. E de repente invade você um sentimento que você não consegue explicar, não consegue ter nome. É a graça de Deus nos alcançando. É o seu perdão enchendo o nosso coração, te dizendo: filho, vem cá, fica aqui comigo. Eu sei o que você está passando e eu já providenciei tudo o que você precisa. Sabe quando? Quando Jesus morreu lá na cruz por nós. Ele providenciou ali muito mais do que nós precisamos, muito mais do que nós achamos que precisamos. Então não sejamos Martas, neste ponto não sejamos.
A Bíblia diz que, e Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas, por quê? Não estamos sozinhos. Eu sei que talvez agora você esteja passando um momento daquele que parece que pegaram assim, ó, torceram, bateram, jogaram no chão, depois pisaram, e você fala, Pai, o Senhor não está me vendo? Já me torceram, já me bateram, me pisaram e a situação não acaba. Acaba. E vai acabar. Nós estudamos há pouco tempo, né? E alguém na minha rede falou isso e ficou no meu coração, né? No meu ouvido, dizendo que em Tiago, tem de bom ânimo quando passardes pelas aflições. As aflições passam. As aflições passam. Então precisamos entender que elas vão passar, mas não porque somos bonzinhos, mas é porque o Pai nos ama. Amém? Tem mais uma colocação que Marta faz. Ela diz assim, deixa eu só achar o verso aqui para ficar. Tá, no mesmo verso, no 40. Não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. Marta aqui, gente, pirou de vez, endoidou, ficou maluca. O que ela fez aí? Deu uma ordem para Jesus. Não ficou doida? Gente, ela deu uma ordem para Jesus. Eu acho que se Jesus não estivesse ali, sabe o que ela tinha feito? Tinha dado um piti. Todo mundo sabe o que é um piti, né? Tinha dado um piti. Tinha dado um piti. Tinha falado, Maria, você tá louca, tá maluca, você tá pensando com quem você é, tá falando com quem? Sabe esses pitizinhos assim de mulher? Exatamente. Mas Jesus estava ali, ela segurou a onda dela e vira para Jesus e dá uma ordem. Diz-lhe, pois, que me ajude. E aí, a gente consegue lembrar de algumas situações, né? Que eu vi, essa eu vi na TV. Porque as pessoas pensam que podem dar ordens para Jesus, né? As pessoas pensam, Senhor, eu vou falar um negócio aqui. Se o Senhor não fizer assim, 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 eu não vou mais à igreja. Isso acontece. E aí eu vi uma vez na TV um pastor, não é pastor, né? Não sei. Que ele dizia assim, se você fizer essa campanha, e ele com a Bíblia na mão, você fizer essa campanha e ao final dessa campanha não tiver recebido a sua bênção, isso aqui é mentira. Jesus de misericórdia. E eu joguei assim, né? Eu joguei assim docinho, né? Ele jogou, pá! E jogou a Bíblia. É de ficar de queixo caído. Mas nós temos visto pessoas assim. Nós temos visto sair do púlpito palavras assim. Nós ficamos sabendo de igrejas todas, gente. Porque a igreja acredita. É o pastor dela que está ensinando. Ela acredita porque, o que o pastor fala é verdade, mas o que está aqui ela não quer saber. Então, as pessoas estão acreditando nisso, de que podem dar ordens a Jesus. O pastor Efraim contou aqui um tempo atrás uma história de um jovem que passou aqui pela Betel, e é muito interessante, porque ele queria uma namorada, né? Todo jovem solteiro, toda moça solteira quer namorada. E ele queria uma namorada. E aí ele conversando com alguém sugeriu a ele, falou assim, rapaz, faz o seguinte, faz uma campanha no monte. Faz uma campanha no monte de 7 sextas-feiras. E ao final dessa campanha, o Senhor vai te dar uma namorada. O irmão foi, gente. Ele foi para o monte. Em uma das sextas-feiras, se eu não me engano, a última, estava chovendo. E ele subiu o monte na chuva. Você já pegou chuva, né, naquele monte ali? Eu já. Quase que o sapato vai para o lixo, né? É lama. Ele foi. Ao final das 7 sextas-feiras, adivinha o que aconteceu? Nada. E aí, qual foi a reação do nosso irmão? Deus não quer me abençoar. Se Deus não quer me abençoar, eu também não quero nada com Ele. E abandonou a fé. E fez aquilo que nós ouvimos na semana passada, o pastor falando, né?
jogou tudo no lixo. Jogou vida com Deus, salvação, essa experiência de sentir o perdão, de sentir a graça de Deus. Jogou tudo no lixo porque Deus não lhe deu a namorada no tempo que ele achava que devia ser. E essa é uma grande questão. E nós não fazemos a mesma coisa muitas vezes. Se eu não conseguir tal coisa, eu também não faço mais isso. Eu também não faço mais aquilo. Igual criança, não é assim que criança age? Eu ouvi um tempo atrás de alguém aqui da igreja, eu tentei lembrar quem, não lembrei, dizendo que o filho, o sobrinho, falava para a mãe: se você não me der isso, eu não te amo mais. Aí a mãe: tá bom, então não me ama. Não, mãe, por favor, mãe, me ama. Desespero. E nós muitas vezes não tentamos fazer exatamente isso com Deus. A gente fica de mal porque não está recebendo a bênção. A gente para de ler a Bíblia, a gente para de orar, porque bate um desânimo, a gente deixa de vir à igreja, porque o Senhor não me deu aquilo que eu pedi. E muitas vezes porque o Senhor não me deu aquilo que eu mandei. Abre sua Bíblia de novo, Deus é lindo, em Efésios. Se você estava aqui no começo do culto, você sabe porque eu estou falando de novo. Filipenses, é pertinho. Filipenses capítulo 2, versos de 9, nós vamos ler? Do 9 ao 11. Vamos ver quem é o Senhor que esse texto diz que é o Senhor. Vamos ver se a gente, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente encontra o nosso nome aqui nesse texto? Vamos? Você já achou? Se a gente achar o seu nome aqui nesse texto, aí sim. Que aí ficou tudo louco. O texto vem falando da atitude de humildade de Jesus. E por conta dessa humildade, ele começa o verso 9, falando o seguinte: e por isso, e pela humildade de Jesus, porque ele se esvaziou dele mesmo, o 9 diz assim: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Leia comigo. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor. Aleluia. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. É Ele quem manda, é Ele que decide, é Ele que diz se acontece ou não, é Ele que resolve as coisas. Nós obedecemos, nós acolhemos, nós aceitamos, nós entendemos que essa é a boa e perfeita vontade do Pai. Não mandamos em Deus, não lhes damos ordens. Existe uma coisa por aí de determinar. Você sabe o que significa a palavra determinar? Eu fui procurar nos sinônimos. A palavra determinar quer dizer também ordenar, decidir, mandar. Qual dessas três coisas você pode fazer com Deus? Eu não posso nenhuma, nem parecidas. Então, que história é essa de a gente achar que Deus tem que fazer a coisa do nosso jeito? Mas, minha Jane, agora eu sou evangélica, agora eu vou na igreja, então Jesus vai me ouvir. E Jesus está atrás de evangélicos? Jesus está procurando evangélicos? Jesus está à procura de servos fiéis. Jesus está à procura de pessoas que queiram ler, estudar, refletir e mudar as suas vidas por conta disso aqui. Jesus está à procura de pessoas que entreguem o coração a Ele e digam assim: eu quero ser transformado, eu quero ser mudado. Diz, Jesus, onde é que eu tenho que mudar? Fala que eu mudo agora. Porque esse papo de, mas eu sou assim, a tal da famosa crente Gabriela, eu nasci assim, eu vou ficar assim, eu vou morrer assim, para Jesus não vale. Ele quer mudança na nossa vida, Ele quer mudança na sua vida. Porque não é o vir à igreja que vai mudar a sua vida. Porque Jesus quer relacionamento com você. Jesus quer se relacionar comigo. Então não é vir à igreja que faz a diferença. Se você vem a essa igreja todo dia,
ou se você vem a essa igreja uma vez ou outra, não faz a menor diferença, nem na sua vida, nem para Jesus. Então é hora de entender que Ele quer ser o Senhor também da sua vida, além de tudo que Ele já é. Ele quer ser o Senhor da sua vida. Ele quer fazer com que você tenha mudança de vida na presença dEle. Porque aí, quando a gente continua no texto, que Jesus, né? Imagina Jesus ouvindo Maria cheia das ordens, cheia da autoridade. Ô Jesus, você não vai fazer nada? Você não vai? Fala com ela aí que vem me ajudar. Se achou, né? Se achou poderosa, não é isso? Se fosse você, falaria o que para ela? Só pensa baixo. Você falaria o que para ela? Aí eu acho que eu vou falar no microfone o que eu falaria para ela, assim, mais ou menos. Ô, guria, quer deixar de ser folgada? Sabe com quem você está falando? Eu sou o Rei dos Reis. Eu sou Jesus, o Todo-Poderoso, aquele a quem o Pai me deu todo o poder, na terra, acima da terra, debaixo da terra. Com quem você pensa que está falando, filha? Ponha-se no seu lugar, né? Ia sair dali assim, ó. Você também ia por esse caminho, tá? Não me engana, não. Você também ia por aí, né? Tem gente que ia ser até pior que eu, né? É que eu falo assim, mansinho, mas tem gente que ia levantar a voz e falar: ô, guria, presta atenção na tua vida, né? Jesus não faz isso. Jesus vira para ele e fala assim: Marta, Marta. E foi assim, doce assim. Não foi, Marta? Marta, não foi. Não foi. Sabe por que não foi? Porque Jesus queria que Marta aprendesse. Porque Jesus queria que Marta entendesse. E quando Jesus fala 2 vezes a mesma coisa, segura que ela vem, né? Em verdade vos digo. Então, toda vez que ele tem 2 coisas repetidas assim, ele está dizendo assim, ó, Paula, Paula, né? Eduardo, Eduardo, Tiago, Tiago, e assim vai, né? Jane, Jane, presta atenção no que eu vou falar com você agora. Era assim que Jesus estava falando com Marta. E é assim que ele fala com a gente também, querendo puxar a nossa atenção para que ele possa falar ao nosso coração. E aí ele diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Só Marta inquieta? Só, gente? Não, quem mais? Né? Então é isso aí. Você anda inquieto e preocupado com muitas coisas. A gente anda tão inquieto, preocupado com tanta coisa. Não parece que Jesus estava falando com a gente? Como é, gente? A gente diz que o tempo de hoje é muito louco. Jesus disse para Marta que ela estava inquieta e preocupada. Mas as coisas estão complicadas mesmo. Eu lembro que assim que eu casei, e aí você que é do meu tempo vai lembrar disso. Meu marido trabalhava em Niterói. E aí eu, como 95% da população, não tinha telefone. E quando eu precisava falar com ele? Lá vai uma saga. Ande até o açougue, né? Ande até o açougue. Peça ao rapaz o telefone. Aí ele me dava o telefone. Aí eu discava. Atendiam do outro lado, eu dizia com quem queria falar, e aí, meu filho, dá-lhe a esperar, porque era um lugar muito grande, tinham que encontrar o Efraim naquele lugar todo para vir falar comigo. E aí eu desligava, a gente fazia um cálculo dos minutos lá e eu pagava. Sabe com o quê? Vale refeição. Aceitava no açougue. Era vale refeição naquela época? Do papelzinho assim era, né? Vale refeição. Aceitava no açougue, eu pagava com vale refeição. Hoje em dia, se você quiser falar com alguém agora que está lá no Rio Grande do Sul, o que você faz? Alô? Não é assim? As coisas estão aceleradas e a gente está mal acostumado. A gente acha que tem que ser assim o tempo todo. A coisa tem que ser rápida, a coisa tem que ser logo, tem que ser rapidinho. Então, a gente precisa tirar um pouco dessa vida corrida para ouvir o que Jesus está falando. A gente fica muito corrido. Muitos irmãos sabem, eu tive um problema na cervical há poucos dias e fui ao médico.
Cheguei lá, a doutora tirou a radiografia e falou: Jane, é uma contração muscular. Isso é resultado de tensão. Você teve algum momento muito tenso nos últimos dias? Eu falei para ela: doutora, a vida é tensa, né? Porque não é verdade? A gente tem que dar conta disso, tem que dar conta daquilo, tem que fazer, tem que voltar, a gente estuda, trabalha, volta, filho, casa, conta para pagar, trabalho na igreja. Que loucura! Então a vida é muito corrida e a gente está se entregando a essa correria. Sabe por que eu digo que a gente está se entregando a essa correria? Por quê? Vou voltar aqui. A gente estuda, trabalha, para quem tem, né? Filho, cônjuge, família, de um modo geral, tudo para dar conta, e a gente ainda consegue arrumar tempo para gastar nas redes sociais. E muitas vezes em detrimento do que realmente merecia tempo, né? A gente ainda consegue fazer tudo muito, precisando correr muito, muito, muito. E isso está atingindo os relacionamentos. As pessoas não têm mais o mesmo relacionamento que tinham um tempo atrás. Às vezes você vai lá no Facebook da pessoa, ela tem 2.349 amigos. Mas quantos ela tem assim, ó, de olho no olho, de sentar e conversar? Quantos? Será que ela tem isso tudo de amigos e ela está vendo quem está à volta dela? Ela está observando quem precisa dela? Então a gente precisa entender que essa correria está afetando a nossa vida com Deus. Essa correria está afetando o nosso relacionamento com Deus. As pessoas hoje estão mais solitárias, as pessoas estão mais sozinhas. Eu tive uma infância muito legal. Eu fui daquelas que pulei elástico na rua, brinquei de pique. Mas o que a gente brincava naquele? Amarelinha, né? Foi muito legal aquilo. E eu lembro que a gente brincava de tudo isso. E as nossas mães, as mães das crianças da rua, elas eram amigas, né? Elas trocavam ideia, conversavam. Hoje em dia as pessoas mal sabem o nome de quem mora na sua rua. Eu confesso que eu sou uma daquelas, bom dia vizinho, bom dia vizinha, a gente mal sabe. E isso está fazendo mal enorme, porque isso está trazendo muita inquietação ao nosso coração. Eu li um livro do Augusto Cury, uma coisa muito interessante, ele dizendo que as crianças, na verdade ele tem um texto enorme, em que ele diz, eu vou tentar explicar para você, em que ele diz que as nossas crianças estão sendo assassinadas em massa, através dos smartphones, através dos jogos no computador. Por quê? Porque ele diz o seguinte: essas nossas crianças têm tanta informação, elas recebem tanta informação, que em poucos anos elas vão estar com o que ele chama de memória de uso contínuo. Tão cheio que o pensamento vai ser acelerado, tão acelerado, e vai gerar muita ansiedade. Sabe aquela coisa de quando você faz muita coisa e não consegue dormir à noite? As crianças vão sentir isso o tempo todo. As que são crianças hoje, né? Quando elas forem adultas, elas vão sentir isso o tempo todo. Essa ansiedade, essa coisa girando da cabeça delas o tempo todo, por excesso de informação que elas recebem hoje. Então o nosso relacionamento com Deus está sendo afetado por tudo isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Os séculos passaram, os anos se foram, mas a palavra de Jesus é a mesma. Você está inquieto e preocupado com muitas coisas, mas só uma é a que interessa. Jesus nos disse que nós precisamos ir a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É Ele a nossa fonte de alívio. E por conta dessa vida ligada à internet, essa modernidade, tecnologia, nós estamos assim. Quando estamos muito sobrecarregados, sabe o que a maioria das pessoas fazem? A maioria das pessoas faz? Elas se sentam no sofá, controle remoto, para quebrar a tensão. Vou assistir um programa, né? Para quebrar a tensão, vou gastar um tempo aqui na frente da tela do computador. Mas deixa eu te dizer, nada disso vai te dar alívio. Só tem uma coisa que pode te dar alívio.
É procurar a fonte que há em Jesus. É procurar aquele que pode mudar. É procurar aquele que realmente pode fazer diferença na sua vida. Nós precisamos voltar a ter relacionamento com Jesus. Você sabe quanto Jesus quer relacionar-se contigo? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os relacionamentos estão quebrados e nós estamos quebrando o relacionamento com Deus. Eu sei, eu já ouvi, e isso pode ser verdade na vida de muita gente aqui, de namorados, um sentado do lado do outro fazendo sabe o quê? Conversando pelo Zap. Porque as pessoas fazem isso, as pessoas saem de casa para comer uma pizza e ficam cada uma no seu universo, no seu mundo. E nós estamos transferindo isso para o nosso relacionamento com Deus. Quando você estiver sobrecarregado, não é a televisão, não é o computador, não é o bate-papo que vai mudar a sua vida. É você ir para ficar lá de joelhos falando para o Pai o que está te incomodando. E é essa verdade que nós precisamos entender. É isso. Mas tem uma coisa que também não vai aliviar as suas tensões. Sabe o que não alivia também as suas tensões? Ir aos cultos, ir à rede. Isso também não alivia a tensão. É bom, não é? É muito bom. Isso faz parte da nossa vida, nós precisamos disso. Precisamos dessa comunhão aqui, de um monte de gente diferente um do outro, né? De gente que brinca e o outro fica, não gostei da brincadeira. E a gente tem que parar, sentar, pedir perdão. Meu irmão, desculpa, meu irmão, não tive intenção de te magoar. Mas isso nos faz crescer. Isso nos faz nos tornar seres humanos melhores. Então nós precisamos disso aqui, mas não é só isso. Então, meu querido, minha querida, se você vem à igreja, louvado seja Deus, isso alegra o nosso coração. Mas Deus quer mais de você. Deus quer relacionamento contigo, quer que você aprenda dele, quer que você cresça diante dele. Ele quer que você seja uma Marta. Ele quer o seu serviço, quer que você nos ajude a colocar as coisas no lugar, a tirar as coisas do lugar. Então venha para Jesus, para que Ele possa ter um relacionamento contigo. Se você já é um crente, como anda o seu relacionamento com Deus? Há quanto tempo você não para, só por parar no seu quarto para ler a Bíblia e orar? Há quanto tempo você não para diante do Pai, na sua casa, no seu quarto, falando assim, agora não tem teclado, agora não tem um monte de gente de voz bonita, não tem nada, só eu e o Senhor. Senhor, chega aqui. E começa a cantar aqueles hinos de adoração ao Senhor, de louvor a Ele. Isso é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é dizer, o que eu tenho que fazer, Senhor? Eu não posso me achar melhor que o meu irmão. Então tá, então agora eu não me acho melhor que o meu irmão. Isso é relacionamento com Deus. Isso é entender que Deus quer mais de mim. E porque tem muita gente não fazendo isso, é que muitas vezes nós vemos tantas pessoas que falam assim, mas fulano fez isso, mas ele não estava na igreja. Estava na igreja, mas não tinha relacionamento com Deus. Deus quer relacionamento com você. Foi isso que Jesus falou para Marta. Olha, Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. A melhor parte é estar com Jesus, é se relacionar com Ele, é saber o que Ele quer para as nossas vidas. E eu fiquei meditando muito nesse assunto, porque é um assunto que você já sabe. É um assunto que você já sabe, você já ouviu isso outras dezenas de vezes. Eu fiquei, puxa, mas esse assunto, Senhor. E o Senhor confirmou isso falando ao meu coração, comigo, na minha vida. Porque muitas vezes a gente entende com a mente, com o cérebro, mas a gente não coloca em prática. A gente começa a desenvolver uma fé de longe. Oi, Senhor. Esse oi, Senhor, é aquele dia que eu fui à igreja. Esse oi, Senhor, é aquele dia em que eu fui à rede de crescimento, é aquele dia em que eu
lembrei que amanhã eu tenho uma tarefa muito difícil para cumprir, pode ser no trabalho, pode ser na escola, aí eu paro sem intimidade nenhuma, falo, Jesus, eu te peço, me abençoa a professora também, para ela não ver que eu não fiz a questão 2, né? Já oraram assim? Eu já orei assim. E a gente ora no desespero, a gente fala cada coisa. Esse é acompanhar Jesus de longe. Esse é estar atarefado com as outras coisas. Mas Jesus quer mais de você. Ele quer muito mais. E o meu convite para você essa noite é que você queira mais de Deus do que você tem hoje. É que você precise, que você receba mais de Deus do que você tem agora no seu dia a dia. Que a igreja, que vir ao culto, não seja para você uma atividade, uma programação, mas que seja um momento de concluir, fechar tudo que você já sente com Deus. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. E nós vamos orar agora. Nós vamos orar. E eu quero que você coloque diante de Deus. Senhor, sinceramente, de verdade, meu relacionamento com o Senhor está assim, assim, assim. Nessa igreja tem um monte de gente querendo te ajudar. Eu tenho para mais de 20 líderes de rede que estão loucos para te receber, para te ajudar a crescer na presença do Senhor. E nós, Igreja Batista Betel, teremos um prazer imenso, seja você membro dessa igreja ou não, em ajudar a você nessa caminhada. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai.